seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast da Ana Muito Além do Direito. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo que está borbulhando o mundo previdenciário. Com a decisão do STJ de tratar os efeitos financeiros quando tiver prova nova a partir da citação válida do INSS, isso, gente, vai trazer prejuízos para o segurado e também para toda a advocacia previdenciária. Advogados e advogadas, vem comigo nessa conversa. Hoje nós vamos conversar com a minha amiga, minha colega, a doutora Marcela Almeida. A doutora Marcela, ela é especialista em direito previdenciário e a gente agradece muito a sua presença aqui. Por favor, doutora Marcela, se apresente para a nossa audiência. Eu que agradeço o convite da doutora Ana, que para mim é uma referência de advogada previdenciarista aqui na nossa região. Ana, muito obrigada. É um tema muito importante. Eu atuo na área previdenciária também, exclusivamente, então a gente está lidando com essa loucura do tema 1124, que vai afetar diretamente não só o segurado, mas como toda a advocacia previdenciária num todo. Tema muito importante, doutora Ana, vamos tentar destrinchar isso da melhor maneira possível, e eu acho que a advocacia vai ter muito trabalho pela frente, porque a gente tem que perceber como que o judiciário vai se comportar a partir de agora com a aplicação desse tema e até dessas portarias novas que vêm sendo publicadas, que estão se moldando ao tema 1124, né? Sim. Isso mesmo, doutora Marcela. A gente que exerce o direito previdenciário, né? Com dedicação, com esmero, a gente sempre conversa, né, esse tema nos nossos papos, que é trazer para o processo administrativo a seriedade da instrução, como se fosse um processo judicial. Porque, na visão popular, muitas pessoas e muitos colegas de outras áreas, eles pensam assim, fazer um pedido de aposentadoria. É só ligar no 135, né? Fazer um pedido de auxílio-doença hoje, incapacidade temporária. Eu entro lá no aplicativo e está tudo bem. E eles não tinham essa preocupação com a prova, o que eu vou juntar, de que forma que nós vamos montar esse pedido. Então, passando a bola para você, doutora, vamos falar um pouquinho aí da importância do processo administrativo, de fazer um PAP bem feito. A gente sempre pensou nisso, né? Você faz um PAP bem instruído, porque ele já está meio caminho andado para o judicial, não é verdade? Exatamente. O segurado, ele não sabe o trabalho que ele dá para nós, advogados, quando ele chega no escritório, já com o processo, né, indeferido lá no INSS. Se ele tivesse nos procurado desde o início, eu acredito que provavelmente esse processo não seria indeferido, e se fosse, a gente teria condições bem melhores de ir para uma via judicial, né? Sim, as chances dele, né, melhoram muito, porque quando ele está... não basta estar assessorado de um advogado, vamos dizer aqui. Quando ele está com um especialista que entende, ele vai já vai montar este processo com todas as provas na ordem cronológica. Exatamente. De acordo à necessidade para que o pleito dele seja concedido. Então, é muito importante também saber quem está lidando. E eu penso, né, doutora, que esse movimento no direito administrativo é para trazer exatamente essa ciência, essa seriedade, essa técnica, esse trato com o processo administrativo que ele merece. Porque, às vezes, a gente percebe, a pessoa chega para nós com um pedido negado, mas aí você fala, você está com uma incapacidade no joelho, por exemplo. Cadê o laudo? Cadê o exame? Cadê a data do último dia de trabalho? Não é assim que a gente costuma lidar com essas situações no dia a dia. Então,
ele acha que gasta com o especialista, mas, na verdade, ele está perdendo dinheiro pedindo sozinho, né? Nossa, contratar um especialista é economizar e muito. A gente já teve casos no escritório, e eu acredito que no seu escritório também, de economias acima de R$100 mil. Né? Então, assim, o especialista ele faz toda a diferença no processo, desde o processo administrativo até na atuação do processo judicial, enfim, principalmente agora, né, doutora Ana? Sim. Principalmente agora com o tema 1124. A gente, às vezes, né, fala, olha, quando eu vou atender o segurado, o cliente, eu falo, se você quiser dar entrada no INSS, quando ele não deu ainda, você fica à vontade, mas você vai ter prejuízo. Sim. O prejuízo, a responsabilidade é sua. E depois você vai voltar para mim com um problema ainda maior. Né? Eu tento deixar bem claro quando eu atendo por conta disso mesmo, porque a gente sabe que o INSS, ele ultimamente, principalmente, eu acredito que agora, com a publicação do tema 1124, ele não vai abrir exigência pedindo documento para o segurado que ele não juntou. Ele não vai instruir o segurado, né, para que ele junte a documentação que ele não acostou ali no PAP. Então, mesmo porque ele não tem contingente de servidores para isso. Exatamente. Né? Quando precisa dele atuar no processo, a gente já percebe uma certa omissão. Exatamente. Então, é muito importante, gente, que o segurado entenda, né, que ele precisa de ajuda, hoje mais do que nunca. O direito previdenciário é uma área muito complexa, é uma área que muda todo dia. Agora mesmo a gente já tem a portaria 1314, que está em conformidade já com essa alteração do tema 1124. Né? Então, mais do que nunca, o Conselho de Recursos já disponibilizou a jurisprudência agora para que nós possamos pesquisar. Então, exige muita técnica agora. E isso é bom, né, doutora? Isso é ótimo. Para nós, advogados, eu acho que é melhor ainda no sentido de que o segurado ele vai entender a nossa importância, a importância do especialista, né, em direito previdenciário, desde o momento inicial do requerimento do benefício dele até a concessão. Isso traz até, doutora Ana, uma valorização da advocacia previdenciária, dessa importância dessa atuação mais técnica, mais formalizada, né, do segurado ele está sendo representado desde o início, né, desde lá do processo administrativo. Então, eu acredito que isso é também muito bom para nós. Eu acredito que a gente olha para o lado negativo, né, porque vamos ter muitas sentenças improcedentes lá no judiciário. Mas, em contrapartida, o trabalho desde o início, se aquele cliente, se aquele segurado nos procurar, eu acredito que a gente vai ter também menos judicialização e mais concessões administrativas. Sim. Isso traz um alerta para nós, né, advogados previdenciaristas, de estudar cada vez mais, de se aperfeiçoar cada vez mais para, de fato, tentar conceder o melhor benefício. Porque o INSS ele não vai conceder o melhor benefício, não. É o meu jargão, né? O INSS não vai facilitar a vida de ninguém. Não mesmo. Nessa linha, é muito importante que também a gente abra para esse processo de conscientização do segurado, do beneficiário, que ele vai precisar, né, desde o início do pedido, ele vai precisar de assessoria especializada. Então, que ele tenha essa consciência. Não fica assim, eu vou pedir, se não der certo, eu peço de novo. Aí, às vezes, você atende um cliente, ele está lá com 5 indeferimentos. Aí, o perito já olha para ele com cara feia. Exato. Fala, pô, esse cara foi negado 5 vezes, o que ele está caçando aqui? Fica gerando prova contra ele mesmo, exatamente. Né? Então, vamos lá. É muito importante essa questão, né, dele entender isso. E para nós também, né, doutora Marcela, o que mudou com a tese julgada do 1124, que traz aí uma questão à tona, que é o interesse de agir, que a gente já vinha, né, ela já era uma questão posta, né, há muito tempo, com a questão do 995, que é preciso, antes de ir à justiça, é necessário passar pela via administrativa.
nós precisamos pedir ao INSS primeiro, né? Ó, você concorda ou não? Não tem como acessar o judiciário sem passar pela via administrativa, não é mesmo? Qual é a grande observação que eu entendo do interesse de agir com o tema 1124? Bom, o interesse de agir, ele é configurado com o segurado, ele vai até, né, o INSS, ele faz o requerimento dele administrativo, ou nós, advogados, fazemos esse requerimento. De preferência. De preferência. Esse requerimento é concedido ou negado, né? E aí sim a gente pode ir para a justiça porque foi configurado de fato o interesse de agir. Porém, com o tema 1124, agora julgado pelo STJ, a gente se preocupa muito com essa documentação que vai no processo administrativo, porque a gente sabe que lá na frente, se não tiver um mínimo de documentação que instrua o processo e que comprove o direito, né, do nosso cliente... O próprio INSS vai extinguir esse processo, né? Sem resolução de mérito agora. Exatamente. Né? E o que é isso, assim, para as pessoas leigas que nos escutam, né, explicar para elas o que isso traz de impacto para elas. O que isso representa? Representa que todos os valores retroativos que você está ali brigando desde a data da entrada do requerimento, não vai ser possível você conseguir ele na justiça e nem vai ser possível judicializar esse processo. Sim. Ou seja, você vai precisar entrar com um novo processo administrativo. Olha que prejuízo. Por isso que sempre que a gente, né, instrui um processo judicial, a gente tem que colocar, né, na ordem dos documentos a carta de indeferimento. Nós precisamos comprovar na ação judicial que nós acessamos a via administrativa. Perfeito. E que esse benefício lá não foi concedido, né? Ou por falta de documentos insuficientes, ou porque o INSS não abriu exigência, ou porque realmente aquele documento ainda não era possível acessar. Isso acontece muito na aposentadoria especial. Às vezes, a gente não consegue acessar aquele documento à época e só consegue acessar depois. Isso tudo faz com que, né, não dá para fazer com que o cliente vá nem ao INSS agora só e nem à Justiça. Na Justiça, ele poderia, né, já acessar nas pequenas causas, no juizado especial. Sim. Mas, mesmo ali, a gente sempre soube que é inviável, porque é um conhecimento técnico, ele não vai saber recorrer, ele não vai saber ali fazer a defesa, né, do seu direito. Exatamente. E é tão interessante que agora, com o tema 1124, o interesse de agir ele ficou assim, mais esmiuçado, porque tem consequências, né, parciais e consequências assim, extremamente danosas, que até perder o atrasado, né, todo da via administrativa. Então, como a doutora falou, primeiro tem o interesse de agir quem vai primeiro à via administrativa. Precisa da concordância ou não do INSS. Aí é que agora, no tema 1124, foi colocado que se o segurado vai à via administrativa, mas ele não coloca os documentos aptos para aquele benefício ser analisado, vai ocorrer isso que a doutora falou, vai ter uma extinção do processo sem analisar o pedido, não é isso? Sem a resolução do mérito. Também vai ter aquela questão que ele colocou os documentos, mas os documentos foram insuficientes para a conclusão do pedido. Aí, o que ele tem que fazer? O INSS aí passa a exercer, então, a parte ativa, né? Aí o INSS vai ter que abrir exigência. Para quê? Para fazer a complementação dessa documentação. E, se ele não souber cumprir a exigência dentro do prazo, juntar o documento necessário pedido, vai ser indeferido do mesmo jeito. A gente vê muitos clientes que ligam para o 135. Essa semana eu atendi um cliente lá no escritório, uma cliente, ela deu entrada na aposentadoria por idade dela,
tem todos os requisitos, só que ela tem um período trabalhado em outro regime que ela gostaria de trazer, né, já tem a CTC e tudo mais. Ela deu entrada em outubro nesse pedido de aposentadoria por idade, ligando para o 135. Mas ela não instruiu o processo administrativo com toda a documentação necessária. E aí, ela, com a demora, ela me procurou e falou: doutor, olha, já tem mais de um mês, vai fazer 2 meses quase que eu já dei entrada na minha aposentadoria, eu não tive nenhuma resposta do INSS. E agora? Aí eu fui abrir o processo administrativo. Quando eu abri o processo, não tinha nem o documento de identidade dela. Nossa. E aí a gente já fica com aquela preocupação, né? Porque agora, se você não instruir esse processo, não tem o que fazer. Ele vai ser indeferido. Aí eu expliquei para ela, ela entendeu a necessidade, porque ela não queria contratar advogado. Ela falou que não precisava, que ela ia aguardar a resposta do INSS. E aí eu expliquei para ela, né, toda essa problemática que vem acontecendo agora, né, no último mês, com a publicação do tema 1124, com a portaria 1314. Expliquei para ela. E aí ela me contratou para que eu pudesse regulamentar, né, instruir esse processo e, enfim, aguardar a concessão da aposentadoria dela. Mas olha o perigo aí. Sim. Pode ser, assim, a gente ainda não sabe como que vai ser o comportamento, tanto do servidor, né, como do judiciário. A gente já está começando a ver alguns sinais, mas a gente ainda não sabe. Mas pode ser que a DER dela seja reafirmada para a data em que eu juntei essa documentação. Sim. Isso é muito perigoso. Ela já perdeu aí quase 2 meses, se ela não tiver o benefício concedido na DER, né? Sim. E agora, com essa questão da portaria 314, que ela traz, né, até um rol de documentos cronológicos, agora tem uma lista tem que ser que tem que ser seguida, tem que ser em ordem. A gente já fazia isso, né, doutora? Então, assim, a gente que já instruiu o processo administrativo corretamente porque eu sempre entendi o processo administrativo com a mesma seriedade do judicial. Tanto é que eu falava assim, eu prefiro sair bem na largada. É igual uma corrida. Quando você está preparado e você sai na frente na largada, você vai chegar lá bem. Então, é muito mais fácil obter uma concessão. Mas a maioria não pensa assim. A maioria pensa assim, vamos botar o bloco na rua, depois a gente organiza. E aí, né, vai juntando documento, as provas vão ficando fora de ordem, fora, né, de períodos, fora de cronologia. Falta documento. Falta documento. E essa desordem no processo, juntar foto virada, foto apagada, documento que não é legível. Isso tudo desmotiva o servidor a analisar. A gente já sabe que tem pouco servidor. Quando ele abre um processo e o processo está desorganizado, ele já fala, nossa, isso aqui, né, vou analisar também no mesmo zelo, né, que ela juntou. Contém ironia, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso e trazer isso para o segurado, porque o prejuízo dele agora é real. Eu fico pensando que tem essa controvérsia agora na cabeça do segurado. O INSS, há um mês atrás, lança uma campanha dizendo que o segurado não precisa de ninguém para fazer o seu pedido de benefício. E, por outro lado, agora vem a decisão do STJ dizendo que, se ele não juntar toda a documentação na via administrativa, quando ele for para a via judicial, ele vai ter perda de dinheiro real. A perda é real porque ele vai ter perda do direito aos atrasados. Será a partir nem da data do protocolo, é da data da citação do procurador do INSS. Então, veja bem, se o juiz manda emendar essa inicial, vai demorar mais ainda. O segurado, então, o trabalhador, né, quem é beneficiário da Previdência Social, precisa estar atento a essas questões e procurar ajuda especializada quando se tratar, né, de um pedido, de uma solicitação de pensão, aposentadoria. Agora a gente pode fazer esse alerta, que a doutora faz bastante também, BPC, né, PCD, que agora está acontecendo a revisão, né, nos benefícios por
de prestação continuada no BPC. Hoje mesmo eu atendi uma com benefício suspenso. Lá no escritório, assim, desde agosto, a gente tem recebido muitos indeferimentos, muitas suspensões de benefício de prestação continuada, deficiente, até mesmo idoso, tá? E eu tenho um caso específico de uma cliente minha de 2021, que a gente requereu o BPC para ela deficiente, não, idoso. Porém, o marido dela ganhava um pouco mais que o salário mínimo. E a gente utilizou a ação civil pública, né, da questão dos gastos, para comprovar que a renda ficava realmente inferior a um quarto salário mínimo e conseguimos anular a renda do marido dela e conseguimos a concessão na época. E nós juntamos uma documentação assim, vasta, como documento da Secretaria de Saúde, dos medicamentos que ela usava, fralda que ela faz uso, o marido dela faz uso, enfim. E todo o processo administrativo dela lá atrás, ele está bem instruído. E aí ela teve saiu na frente. Já saiu na frente. E porque na época, né, ela contratou o escritório para fazer esse benefício e foi feita uma avaliação social pela assistente social do INSS, em que ela detalha os gastos, ela exclui aquela renda, enfim. E aí agora esse benefício foi suspenso e a gente tem uma tranquilidade muito grande de judicializar esse processo, porque tem a documentação toda no processo administrativo, está tudo ali comprovando que realmente, né, eles não têm condições de prover o próprio sustento. Então, eu acredito que não fique complicado da gente restabelecer esse benefício que foi suspenso. Mas, em sua maioria, a gente sabe que não é bem assim, né? Isso é um caso à parte. Até a avaliação social do INSS, muitas das vezes, não é tão bem feita como nesse caso em específico, de analisar gasto por gasto, né? De fazer a exclusão, de mandar relatório. Sim. E a gente sabe que na maioria dos casos não é bem assim que funciona, né? Doutora, a pergunta que não quer calar, a advocacia vai ter prejuízos reais com essa questão, né? O que a gente mais gosta é de Binader, né? E isso agora vai ficar muito relativizado, né? Com essa questão da fixação dos efeitos financeiros, inclusive dando poder até para o magistrado entender qual é o momento. Eu achei que ficou bem frágil essa questão, né? O primeiro ponto, não, a gente já sabe. É documento novo, na ação judicial, o INSS não teve conhecimento, será da citação. Ok. Agora, essa questão de que quando o INSS, né, ele for omisso, que lá atrás a gente falou, ele deveria abrir exigência e não abriu, aí como que vai ficar essa questão aí para o segurado e para o advogado, né? Porque está entrelaçada. Agora a gente está na mão do judiciário. Já, né? Exatamente. Então, eu acredito que o juiz agora, né? Eu acredito não, tá lá, né? O juiz agora ele tem a liberdade de decidir o que ele bem entender baseado nas provas que constam naquele processo. E isso é muito perigoso, porque vai ser do entendimento dele. Sim. Né? Ele vai entender se aquele benefício de fato, se aquela pessoa de fato tinha direito, né, lá na DER ou não. E aí ele pode reafirmar a DER para onde ele entender que aquela pessoa, né, configurou de fato o direito, e a gente, obviamente, né, e o segurado perde também, né, o atrasado desde a DER. Então, isso é muito perigoso, doutora Ana. Isso é muito perigoso. Eu também achei uma das questões assim, mais perigosas que eu li o acórdão todo. O acórdão tem 60 e tanto, né, 60 páginas. Essa questão, na hora que a gente vai esmiuçando e vai entendendo que o prejuízo não é só perder os nossos atrasados e o cliente também perder um direito que ele já tinha configurado lá atrás, né? Lá na via administrativa, que
a gente lida com a autarquia há muito tempo, a gente sabe que ela é, sim, na maioria das vezes, desidiosa, desorganizada, a gente junta o documento, ela não analisa, tem concessão automática, o robô não analisa nada, passa por cima de tudo. E nesse festival aí de confusão, o STJ definiu essa questão, que o juiz é que vai entender se o INSS foi desidioso ou não, se ele errou ou não, para fixar, então, né, a data do início do benefício lá na data de entrada do requerimento. Uma coisa que, para nós, na nossa prática, era corriqueira, né? Era comum. Ou, então, ele vai decidir quando que a pessoa, então, completou, preencheu todos os requisitos. Né? Nós estávamos conversando aqui antes de começar, e ontem eu já tive uma decisão assim, né, num processo de BPC. Nós entramos na via administrativa com todo o processo instruído, o INSS, para variar, negou, entramos com a ação judicial. Ao ingressar com a ação judicial, demorou muito para que a avaliação social fosse efetivada, né? Aí foi realizada em agosto, e ontem saiu a sentença. O magistrado, já nessa linha, né, de entender, ele entendeu que a minha cliente, ela pleiteou, ela preencheu os requisitos na data do laudo, na data da avaliação social. Deus. Aí eu fico pensando agora, porque na Justiça Federal nem é assistente social que faz a avaliação social, né? É o oficial de justiça. Agora, o oficial de justiça é que vai determinar quando que ela está preenchendo os requisitos ou não, porque o juiz está seguindo o laudo da avaliação social. Olha que coisa que já começou distorcida. É muito perigoso. Eu vejo o seguinte, é aquilo que a gente está falando desde o início aqui. Processo administrativo bem instruído não vai ter esse problema. Não vamos ter esse problema. Agora, chegou para nós já indeferido, aí o juiz ele vai decidir o que ele bem entender. Esse que eu estou te falando, ela nos procurou no início. O processo administrativo foi instruído por nós. Entendi. Com todas, do jeito que está aqui no texto, né, do acordo. Mesmas provas, mesmos documentos. E o juiz entendeu que ela preencheu o requisito na data da avaliação social. E foi o entendimento dele, né? Aí a gente fica realmente... Porque aqui está liberando isso para ele. Se o juiz entender que ela preencheu na DER, né, aí ele vai dar a data do início do benefício lá. Se ele entender que foi depois, vai ser depois. Então, realmente ficou uma redação e, assim, uma restrição de direitos muito visível. E aí é recurso, né? E a gente tem uma problemática na questão recursal, que é a seguinte. No juizado, a gente ainda não sabe como vai ser esse comportamento das turmas recursais lá, com recurso inominado. Sim. Mas se é um recurso de apelação, esse processo sobe para o tribunal, a gente também nós ainda estamos vendo como que vai ser a modulação desses efeitos. Mas se há uma necessidade de um recurso especial lá na frente, chega no STJ e acabou. Né? Vai ser o entendimento do juiz mesmo, porque o STJ já entendeu isso, né? Então, assim, realmente, essa questão do juiz ter que avaliar conforme, né, aquilo que ele entende que é, né, que ele interpreta que é a DER daquele cliente, a data, de fato, do início do benefício. Assim, a gente realmente, a advocacia previdenciária, se ela não se especializar cada vez mais e se a gente não estudar cada vez mais e lutar juntos, unidos, né, para que a gente consiga modular efeitos em cima dessa decisão, a gente vamos ter sentenças catastróficas. Sim. Né? Eles não tiraram, né, a prescrição de 5 anos, porque não é possível. Mas se muda, né, a data do início do benefício lá para frente, de certa forma, né, o efeito financeiro aí ele fica muito, muito prejudicado. Eu vejo que, na prática,
3 questões, né, precisam ser observadas e que serão alteradas a partir de agora. Eu até anotei aqui com o tema qual é o grande impacto que eu vejo. Vai exigir mais cuidado do segurado dos advogados, né, ao formular o pedido administrativo. Eu estava fazendo uma comparação, vai ser igual quando foi implantada a reforma trabalhista. Porque antes todo mundo entrava na trabalhista, vamos pedir, se o juiz der, beleza. Quando começou a colocar sucumbência para o reclamante e começou a exigir que a inicial, que os documentos fossem, né, com mais técnica, com mais rigor, deu uma enxugada. Então, isso aqui tem essa intenção, né, no meu ponto de vista, de selecionar um pouco. Fala assim, tem muito pedido no INSS. Nós estamos com a fila aí a quase 3 milhões. Né? Então, eu penso que isso tem essa finalidade também, de peneirar um pouco aí os pedidos. É direito. Eu costumo dizer que não importa, assim, o direito da pessoa, ele precisa ser, de fato, respeitado, exatamente. E garantido. Exatamente, garantido. É garantia constitucional. Se você tem direito a um benefício, se você tem direito, você contribuiu lá 35 anos de contribuição, você é homem, né? E vai requerer sua aposentadoria. Às vezes tem um período ali especial, tem um período, enfim, que eu acho que vai ser uma problemática muito grande, principalmente para rural, aposentadoria especial. Eu acho que esse tema vai afetar diretamente. A verbação de sentença trabalhista. São muitas provas que essas aposentadorias, né, elas acabam exigindo, exatamente. Então, assim, agora, direito é direito. Sim. E como nós vamos trabalhar no judiciário para que a gente comprove esse direito e a questão dos efeitos financeiros, né, de fato, da gente brigar ali pela DIB-NADER, isso a gente vai começar a acompanhar a partir de agora. Né? Eu fui intimada num processo ontem de aposentadoria especial de uma cliente minha que sempre trabalhou em indústria gráfica e todos os PPPs estão nos processos administrativos, só que o primeiro processo administrativo que ela deu entrada lá em 2017, que foi negado, não tinha um PPP. E aí eu já fui intimada, né, dizendo, o juiz especificou o tema 1124 a respeito das provas do processo e ele já sinalizou que ele vai avaliar conforme ele entender. Né? Então, assim, direito é direito, mas a gente precisa, de todas as formas, tentar comprovar esse direito da melhor maneira possível e não deixar que injustiças aconteçam no judiciário. Né? Exatamente. Quando aqui é um ponto positivo que eu vejo, que também vai responsabilizar o INSS pela desídia, pela omissão dele. Isso é muito bom. Por outro lado, vai exigir também mais técnica da advocacia previdenciária, que isso também eu acho muito bom. Né? A gente lê na portaria 1314, que alterou a 993, a IN 993, a gente percebe que o INSS também quer um processo fluido, organizado, para que fique também mais fácil de análise, de conclusão. Com certeza. E isso é bom, né? Porque flui tudo melhor. Né? E outra questão é que, como você falou, algumas aposentadorias, alguns pedidos complexos, eu mesmo tive um caso que técnica de enfermagem, a gente tinha todos os PPPs delas, exceto um. E a gente só conseguiu depois que a gente já tinha feito o processo administrativo, já tinha conseguido o reconhecimento de alguns períodos e faltava esse. E sem esse estava dando lapso. Aí a gente conseguiu e eu já no pedido, antes do 1124 ser julgado, eu já disse, reafirme a DEA para a data, né, que foi do conhecimento da autarquia previdenciária, porque a gente só conseguiu essa prova, esse formulário agora, depois, mas mesmo assim vale a pena. Com certeza. Então, esse olhar do especialista para saber, né, que hora vai agir, qual é a estratégia, qual documento falta, se igual eu estou com um cliente lá, que eu estou aguardando uma CTC no INSS para a gente
segmentar o tempo dela para depois eu pedir aposentadoria no regime próprio. Para que o tempo que eu quero separar não seja utilizado pelo INSS. Então, essa estratégia, esse tempo, essa análise, essa paciência, vai depender, né, muito da nossa ação. Com certeza. E que cada vez mais a gente tenha, né, uma advocacia previdenciária mais respeitada, mais estudiosa, mais técnica. E isso é muito bom para nós. Com certeza. Você falou, doutora Ana, da questão da reafirmação da DER, né? O tema 995 do STJ, a gente já vem utilizando ele nos nossos processos judiciais há muito tempo, né? Nos nossos pedidos. Isso não é uma novidade para nós, mas não é aquilo que a gente quer. Né? A gente quer a DIP da DER, mas a reafirmação da DER é para que pelo menos aquele segurado, aquele cliente não saia sem o direito dele, né, de fato ali concedido, Sim. sem a aposentadoria dele, o benefício dele concedido. Bom, eu acredito que a gente vai precisar ainda moldar toda essa situação, toda né? a estrutura, toda essa estrutura, nós como profissionais sim. mesmo da área, né? Porque tem o segurado na ponta, né? Tem todo o trâmite administrativo, né? E depois passando pela fase inicial, pela fase instrutória, conclusória, depois nós vamos para a ação judicial, se for preciso. Então, toda essa engrenagem aí vai precisar, né, e já está se reorganizando, né? Exatamente. E que a gente tenha, né, um direito previdenciário respeitado como todas as outras áreas, né? Porque antes, talvez pela simplicidade, as pessoas achavam que era um direito informal, que era muito fácil você fazer um pedido, né? Para pessoas, né, que não eram, né, não tinha tanto retorno assim como outras áreas. Então, eu acho que isso é um começo, né, para que possa fixar a tabela de honorários, para que a gente possa realmente ter uma advocacia, né, mais unida, mas que a tentativa foi de tirar honorários, né, dos atrasados, isso aí ficou muito claro. Sem dúvida. Gente, esse tema aqui, ó, é um tema que a gente fica o dia inteiro debatendo, porque o PAP, que é o processo administrativo previdenciário, ele é muito importante. Ele precisa ser feito com muito esmero, com muito cuidado, porque direito, gente, não basta ter o direito, é preciso provar, né? A gente precisa pedir e precisa comprovar aquele direito. Nós estamos aqui caminhando para o final, nesse episódio que foi incrível. Agradeço demais a doutora Marcela aqui conosco. Foi muito bom estar com você aqui. Gente, segue a gente lá no YouTube, dá um joinha, curte o nosso conteúdo, porque aqui sempre você vai ficar por dentro do mundo Prev. Doutora Marcela, dá um tchau para essa turma maravilhosa. Eu quero agradecer demais. Eu adoro falar sobre direito previdenciário, né? E, nossa, eu agradeço imensamente o convite. Você sabe que você é referência para mim, eu que agradeço. E você para mim, né? E eu tenho certeza que tanto a advocacia previdenciária quanto o segurado, né? Quem vai assistir aqui, quem está assistindo conosco, né, esse podcast, vai conseguir entender melhor, né, a importância do processo administrativo até o processo judicial e para a gente tentar, de fato, garantir, né, os valores retroativos, que é o que mais está pesando aqui, né, desde a data da entrada efetiva do requerimento administrativo. DIP na DER, é o que a gente quer. Vamos fazer um movimento assim. Muito obrigada. Eu que agradeço.